Nós já sabemos que temos 24 tribunais regionais do trabalho. Onde que nós localizamos os TRTs? Está lá no artigo 674 da CLT. Nós temos quantos tribunais nós temos. E a Constituição Federal, deixa eu abrir aqui a Constituição, fica mais fácil. Nós vamos falar aqui da composição dos tribunais, né? Então, nós temos que o artigo 115, mencionando que os tribunais regionais do trabalho compõem-se de, no mínimo, 7 juízes, que são recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo presidente da República, sendo dentro dos que têm 30 anos e menos de 65, mais de 30 e menos de 65. Então, só recapitulando aqui, que nós colocamos da justiça itinerante, eu falei do artigo 115, vamos colocá-lo aqui. Então, artigo 115, Constituição Federal. Os tribunais regionais de trabalho compõem-se de, no mínimo, 7 juízes, que são recrutados, quando possível, na respectiva região. São nomeados pelo presidente da República, dentre brasileiros. E quando falamos brasileiros, aqui entende-se natos ou naturalizados. E tem que ter mais de 30 e menos de 65 anos. Essa é a composição dos tribunais. Lá no artigo, retornando ao artigo. Cadê aqui? Artigo. A mesma coisa que acontece nos tribunais, nós temos também nos tribunais regionais com relação ao quinto constitucional. Quinto constitucional. Está falando lá, 1/5 entre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade e profissionais e membros do Ministério Público com mais de 10 anos de efetivo exercício. Os demais, mediante promoção e juiz do trabalho por antiguidade e merecimento alternativamente. Então, a gente copia e vamos colocar aqui. Não copiou tudo. Vou fechar isso aqui dá outra aula. Então, 1/5 entre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público com mais de 10 anos de efetivo exercício. Observado lá a questão, qual a questão lá dos magistrados também. Os demais, mediante promoção, uma parte, 1 ano vai por merecimento, outro vai por atividade e vice-versa. Essa é a composição que nós temos dos tribunais regionais do trabalho. Quando cai em prova, quando cai uma questão relacionada à prova, eles vão tentar confundir o aluno. Quem nomeia é o governador. Por exemplo, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região é Minas Gerais. Então, dá a ideia que ele está dentro de Minas Gerais, quem iria nomear seria o governador de Minas. Não, porque a Justiça do Trabalho é um ente federal, é um órgão vinculado ao Poder Judiciário da União e não ao Poder Judiciário dos Estados. Por isso que não vai ser o governador, vai ser o presidente da República. Por exemplo, o que eles costumam colocar, que seria também escolhido entre brasileiros natos. Não, pode ser um brasileiro naturalizado. Mas pode falar que é de 35 a 65. Não, de 35 a 65 é lá no TST, aqui é no TRT. 1/5, daqui para baixo é tudo igual. Então, essa parte aqui, ela vai ser semelhante ao que acontece nos tribunais superiores do trabalho. Então, essa é a composição.
Agora, como que se dá o ingresso? Porque nós temos, a partir desse momento aqui do 5º constitucional, eu tenho membros que não são juízes, e temos, né, advogados, por exemplo, e o que pertence ao Ministério Público do Trabalho, eles não são juízes e passam automaticamente a serem desembargadores se eles ocuparem esse 5º constitucional lá na Justiça do Trabalho. Agora, o ingresso em si, como é que se dá o ingresso? Ingresso na magistratura. Isso nós vamos encontrar lá no artigo 93.1 da Constituição Federal. Vamos lá na Constituição. Quem tiver com Vadimeco, aproveita para utilizar o Vadimeco, tá? Você vai aprendendo a manusear e vai ficando mais fácil numa prova com consulta. Peguei o ato de disposições constitucionais. Aqui. Lei complementar, que tem que ser de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura. Aqui também já caiu prova, questão de prova sobre isso aqui. Falando, olha só como é que eles podem alterar. E por isso que eu falo que às vezes é algum decoreba e você tem que entender. Por exemplo, fala, lei de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura. Errado. Porque a lei, eu não posso falar ela de forma genérica. Quando eu falo lei, ou ela é uma lei ordinária, ou ela é uma lei complementar. A lei complementar, para que seja aprovada essa lei, eu preciso do quórum da maioria absoluta, que significa, primeiro, um número inteiro acima da metade de todos. Quando eu falo lei ordinária, eu preciso da maioria relativa. Primeiro número inteiro acima da metade, acima da metade daqueles presentes, desde que esteja presente um quórum mínimo que é exigido pelo Congresso Nacional na aprovação de leis. Então, por exemplo, lei complementar e a iniciativa para aprovar o Estatuto da Magistratura não é de iniciativa do presidente, não é de iniciativa do Congresso Nacional, não é de iniciativa do Senado, não é de iniciativa da Câmara, é de iniciativa do Supremo Tribunal Federal. Então, para que se crie um Estatuto da Magistratura, é necessário lei complementar. E o que eu estou passando aqui para você pode ser cobrado na prova de direito constitucional, mas relacionado ao Poder Judiciário. Mas é possível. Como pode também ser cobrado como matéria interdisciplinar, né, aqui no processo do trabalho. E nós temos que o ingresso. Então, você quer ingressar na magistratura. Você quer ser juiz. Ou você quer ser juíza. Como que se dá esse ingresso? Bom, quando você entra na magistratura, o cargo inicial é de juiz substituto. Aí é juiz do trabalho, passou no concurso, vai ser juiz do trabalho em Guaxupé. Se você foi designado para Guaxupé, você é juiz substituto. Se é na Justiça Federal, você é juiz substituto. Se é na Justiça Estadual, você é juiz de direito substituto. Na Justiça Federal, juiz federal substituto. Na Justiça do Trabalho, juiz do trabalho substituto. E para que você possa ingressar na magistratura, você tem que passar por uma prova, então, mediante concurso público, de provas e títulos. Diferente do servidor público, quando você passa como servidor público, é de provas ou provas e títulos. Pode exigir só provas e pode exigir provas e títulos. Aqui na magistratura, não. Conjunção aditiva. Provas e títulos. Aí você vai fazer o concurso, você vai fazer a primeira fase. A primeira fase é provas de questões objetivas, xizinho. Aí você é aprovado, você atingiu o mínimo, a nota de corte, você vai para a segunda fase. E a segunda fase é provas subjetivas. Na verdade, são casos concretos de situações, né, que ocorreu em algum país, eles fazem situações hipotéticas e dão caso para você, concorrente, né, ali no cargo de juiz, resolva aquele problema.
Se você for aprovado, aí a partir da prova subjetiva, você vai para uma prova de sentença. Aí você vai dar uma decisão em um caso, eles passam o caso, você vai julgar aquele caso. Dependendo da justiça, tem que ser, às vezes, uma sentença civil, uma sentença criminal. Se for na justiça do trabalho, é uma sentença trabalhista, relacionada com assuntos trabalhistas. Aí passou pela terceira prova, você vai para uma outra prova, chamada prova oral. Ali é o momento em que os desembargadores, o representante do Ministério Público, o representante da OAB, eles estarão presentes, né, na banca examinadora, irão avaliar a sua postura, irão avaliar as suas respostas. Você sendo aprovado nessas 4 fases, aí você vai para a outra fase, que é a fase de investigação. É feita uma investigação da sua conduta, no bairro, na cidade, se te conhece, se não te conhece, se você tem caráter, não tem. E a partir daí você tem a última fase, que é a prova de títulos. E o que é isso? Você escreveu livro? Tem ponto. Você tem artigos publicados? Tem uma pontuação. Você tem pós-graduação? Tem uma pontuação. Você tem especialização, mestrado, doutorado? Isso tudo são títulos que são pontuados. A questão de títulos, ela não como é que se diz? Você tem ali a classificação. A questão de título ela vai servir só para classificar. Te dar mais pontos para você passar em primeiro, segundo, terceiro, ajudar você na sua classificação. E isso é importante, porque às vezes, dependendo da sua classificação, você pode escolher para qual cidade você quer ir. Ah, tem vaga em cidade A, cidade B, cidade C, cidade D. Qual que é a melhor cidade? É a D. Se você passou em primeiro lugar, você pode escolher para aquela cidade. E aí nós temos com a participação aqui da Ordem dos Advogados do Brasil, né, em todas as fases. Lembra, eu falei Ministério Público não participa aqui não. É só mesmo aqui a Ordem dos Advogados do Brasil. Exigindo-se do bacharel em Direito, não fala advogado. Então, quem pode ser juiz? Só advogado pode ser juiz? Não. Bacharel em Direito. A única exigência é, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica. 3 anos de atividade jurídica. E aí, como que você exerce atividade jurídica? Ou você trabalha já no Fórum da Justiça do Trabalho, ou no Fórum da Justiça Comum Estadual, ou no Fórum da Justiça Comum Federal, ou você trabalha no município, no departamento jurídico, ou você trabalha em um banco, em um departamento jurídico, ou você trabalha em qualquer lugar, mas exercendo atividades no departamento jurídico. Isso precisa de uma certidão, uma declaração do chefe imediato. E, nesse caso, 3 anos. Ou pode também ser observado especialização, você fazer pós-graduação é considerado, fazendo mestrado na área jurídica. Isso tudo conta como atividade jurídica. Engasguei aqui, desculpa. E nós temos aqui, a partir disso, aí sai a nomeação, em ordem de classificação. Então, essa aqui é a primeiro ingresso. E como que ocorre a promoção? De entrância para entrância, alternadamente por antiguidade e merecimento, atendido as seguintes normas. Aqui é diferente de instância. Nós temos a primeira instância, varas do trabalho. Nós temos a segunda instância, tribunais regionais do trabalho. Nós temos a terceira instância, tribunais superiores do trabalho. E nós temos a quarta instância, Supremo Tribunal Federal. Entrância aqui é diferente. Entrância é a classificação daquela comarca, se for justiça comum estadual, ou daquela seção, se for justiça comum federal, ou daquela vara do trabalho, se for justiça do trabalho, a classificação dela. Embora aqui na Justiça do Trabalho, nós não vamos ter, ou é vara do trabalho, ou é Tribunal Regional do Trabalho.
Já a entrância aqui na justiça comum, existe essas diferenças. Por exemplo, quando você começa numa cidade pequena, é entrância inicial. Depois você tem entrância intermediária. Depois você tem entrância final, que é lá para Belo Horizonte. E depois da entrância final, você é promovido para o Tribunal de Justiça. E aí fala, é obrigatória a promoção do juiz que figure 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas na lista de merecimento. E a promoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância, tem que estar pelo menos 2 anos, por exemplo, aqui em Guaxupé, e integrar o juiz à primeira quinta parte da lista de atividade. Então, você tem uma lista de atividades, primeira quinta parte. Se você tem 50 nomes, seu nome tem que estar entre os 10 primeiros, é a quinta parte. Salvo se não houver com os requisitos quem aceite o lugar vago. E a aferição do merecimento, conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. Então, o que nós estamos vendo aqui? Quando a gente pega aqui a lei, artigo 93, nós podemos citar o ingresso na magistratura. Ele ocorre no primeiro grau de jurisdição, né, depende do preenchimento dos requisitos. Quais são os requisitos? Concurso público. E esse concurso público é de provas e títulos. Com a participação da OAB em todas as fases. Primeira coisa. Segundo requisito, bacharel em Direito. E o terceiro requisito, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica. Esses são os requisitos para ingresso na magistratura. E entende aí também a magistratura da Justiça do Trabalho. Antes, lá na Justiça do Trabalho, né, com a Emenda Constitucional 24 de 1999, a Justiça do Trabalho tinha o juiz do trabalho e os juízes classistas. Então, tinham 3 juízes para fazer uma ação trabalhista. Você tinha aqui o juiz classista, representante dos empregados, e o representante dos empregadores. Então, juiz do trabalho e juízes classistas. A partir da Emenda Constitucional 24, não temos mais juízes classistas na Justiça do Trabalho. Isso aqui foi extinto com a Emenda Constitucional 29. E nessa mesma época, foram extintas, com a Emenda Constitucional 24/99, foram extintas as juntas de conciliação e julgamento. Juntas porque era um colegiado. Qual que era o colegiado? Eu tinha um juiz do trabalho, e eu tinha um juiz classista representante dos empregados, e tem um juiz classista representante dos empregadores. Esses juízes classistas aqui, eles recebiam 2/3 do salário de um juiz. Imagina, se fosse hoje, o juiz recebendo 30 mil reais, eles receberiam 20 mil reais. Detalhe, qual que era o nível de escolaridade? Não existia. Eu conheci juiz classista que tinha 4º ano de grupo e recebia esse salário. Nós não tínhamos. Ele tinha que ser só participar do sindicato pelo próprio sindicato ali. Aí depois nós tivemos a alteração, né, na Justiça do Trabalho, e as juntas de conciliação e julgamento, a partir da extinção, passou a ser chamada, a Justiça do Trabalho aqui, passou a ser chamada, né, as juntas passaram a ser denominadas varas do trabalho. Essas juntas de conciliação e julgamento, só a questão histórica para que vocês possam entender, elas foram criadas, vou botar JCJ, foram criadas em 1932.
E essas juntas, ela era considerada um órgão administrativo. E era vinculado ao executivo. Somente em 1946, as juntas de conciliação e julgamento passaram a integrar o judiciário. A Justiça do Trabalho, nós concluímos, então, que ela é muito recente. Somente em 1946. Eu posso até mudar essa ordem aqui para ficar mais didático. Então, tínhamos juiz de trabalho e juiz classistas. As juntas foram criadas em 1932. Era um órgão administrativo vinculado ao executivo. Somente em 1946, as juntas de conciliação e julgamentos passaram a integrar o Poder Judiciário. Aí, com a emenda constitucional 2499, foram extintas as juntas de conciliação e julgamento. As juntas passaram a ser denominadas varas do trabalho. Tanto que, com a criação, nós não tínhamos juízes do trabalho em toda a localidade. Hoje, nós vamos encontrar em várias localidades. E eu já mencionei para vocês esse artigo, que é o artigo 112. Artigo 112 da Constituição Federal. O que diz esse artigo? Olha o que ele diz. A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la aos juízes de direito, com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho. Então, vamos explicar de forma mais didática para vocês fixarem esse assunto aqui. Então, imagine que uma cidade, lá naquelas cidades lá, a rata que nós temos lá, Roraima, por exemplo, onde nós não temos justiça do trabalho, então, aí o empregado quer ajuizar a ação. Ele pode ajuizar, então, onde não há varas do trabalho. Aí você vai lembrar de rata, né? Roraima, Amapá, Tocantins e Acre. Então, somente naquelas cidades, só nessas, mas em nenhum lugar do país posso fazer isso. Então, onde não há varas do trabalho, você pode procurar o juiz de direito. A ação pode ser proposta no juiz de direito. O juiz de direito está vinculado a qual tribunal? O juiz de direito está vinculado ao Tribunal de Justiça do estado dele. Mas, no caso aqui, vai mencionar para nós que se você quiser recorrer, você não recorre para o Tribunal de Justiça. E sim para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho. Aí você vai lá no artigo 674, o artigo 674 vai falar Roraima. Está vinculado a qual tribunal? Ao TRT da 11ª Região, em que nós temos aqui Estado do Amazonas e Roraima. Pronto. Mas atenção, que eu tenho que falar é o seguinte: para que o juiz de direito possa julgar, eu tenho que ter lei. Não é automático. Não é automático. E a súmula PES do STJ informa que, criada a vara do trabalho, todos os processos deslocam para a Justiça do Trabalho. Aqui no artigo 658, nós vamos encontrar que são deveres precisos dos presidentes das juntas. Não temos mais a terminologia
a terminologia junta. Nós temos agora juízes do trabalho. Eu não tenho mais presidente das juntas e nem presidente da vara, porque eu só tenho um juiz, então ele não é mais presidente. Quando eu tinha um juiz mais 2 classistas, eu tinha que ter um juiz presidente, que era ali o juiz do trabalho. Então, a terminologia tem que tomar muito cuidado. Se sua CLT não traz as terminologias corretas, porque está acompanhando a lei não foi alterada ainda, o legislador não alterou essas alterações que sofreram, não fez alterações, né? Então, nesse caso, você tem que ficar atento para não escrever errado, caso seja cobrado em uma prova. Deixa eu ver aqui no artigo 658. Aqui nessa CLT que eu estou, já constou vara. A própria editora já fez essas alterações, porque a lei em si não houve alterações para trazer. Bom, então, nós recapitulamos aqui o que nós já falamos, né, nas outras aulas, e nós trouxemos também para vocês a sequência. Deixa eu ver se está aqui a sequência. Aqui. Essa sequência aqui: sentença, juiz, recurso ordinário, vai para o TRT, recurso de revista, uma das súmulas do TST, embargos ao TST, vai para a STI, e o recurso extraordinário STF. Esse quadro aqui eu já apontei para vocês.